Olá, um salve a todos os amigos. Hoje é segunda-feira, 6 de outubro de 2014. Eu sou Alexandre Cesário, alguém normal, assim como você, e vou ministrar hoje o nosso primeiro encontro desse grupo de amigos que se reúne todo mês para falar sobre metafísica, filosofia, ciência e autoconhecimento. Hoje o nosso tema será o nada, o vazio, a sombra e a criação. O que isso pode nos inspirar? O quanto que a gente pode refletir sobre temas como nada, o vazio. Depois dessa exposição, nós vamos ter um debate entre os participantes. Esse debate a gente gosta de chamar de capoeira mental, um nome carinhoso e brasileiro para a nossa roda de discussão. Esse nosso trabalho, esse nosso encontro, ele vai ser gravado, vai ser transformado num podcasting, o PowerPoint será distribuído pela internet e nós sentimos um pouco náufragos e ilhados do verdadeiro conhecimento, que provavelmente nos foi tirado nas escolas oficiais. Nós somos amadores nos temas que a gente discute aqui, não temos grandes pretensões. Estamos aprendendo junto e compartilhando o nosso material para que ele também ilumine o caminho de quem encontrá-lo. Como se fosse uma garrafa com uma mensagem jogada ao mar. Então, se você o encontrou, bom proveito e guarde, distribua, compartilhe. Essa mensagem é sua também. A nossa primeira parte, como todo bom ocidental, nós vamos olhar para fora. E eu gostaria de deixar bem claro que a nossa abordagem nesse grupo de estudo é universalista. A gente cita muita religião, a gente cita descobertas científicas, nós citamos algumas frases de grandes iluminados. E nós não gostamos de dogmas e igrejas que deles se utilizam para bloquear a mente humana. Nós achamos que a mente deve ser aberta para que a inteligência venha deste infinito universo e nos ajude a evoluir, a nos iluminar, a tornar o nosso caminho mais suave. E como todo trabalho que aborda a filosofia, nada melhor do que começar pelo nosso amigo Sócrates, que viveu em Atenas e de 469 a.C. a 399 a.C. E duas frases que nos iluminaram para esse primeiro encontro. A primeira: homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Então, esse grupo também é um grupo de autoconhecimento. E hoje, no nosso encontro, nós vamos ter muito de conteúdo para autoconhecimento. E a outra frase é: use o seu tempo para melhorar a si mesmo através dos escritos de outros homens. Assim você deve ganhar facilmente o que outros homens trabalham duro para conseguir. E uma frase moderna para essa segunda frase do Sócrates é: não reinvente a roda. Vamos avaliar o que grandes sábios já entenderam. Vamos procurar entender para nós ganharmos tempo. Afinal, vivemos uma época de grandes mudanças e de muita informação. As informações estão aí disponíveis. Eu acho que hoje nós temos que ter a habilidade de procurá-las, saber juntá-las e classificá-las para o melhor entendimento. Também iremos nos inspirar no caminho do Tao, no taoísmo, pois nós encontramos nesses ensinamentos uma maneira lógica de entender alguns mistérios do universo. O termo chinês Tao significa caminho ou princípio. No taoísmo quer dizer a força motriz por trás de tudo que existe. Também iremos nos inspirar em ciência, no hermetismo, no budismo, no espiritismo, nas religiões afro-brasileiras, nas religiões brasileiras, na Bíblia e em muitas outras fontes, sem preconceito e sempre procurando entender a essência do que está escrito. Sempre procurando entender o significado dos símbolos que aparecem, o significado dos arquétipos propostos, pois nós acreditamos que por trás deles existem mistérios codificados
ou uma simples maneira de exemplificar as leis universais? Se formos olhar para a ciência, esse satélite de Wilkinson Microwave, ele é uma sonda lançada pela NASA, cuja missão dele foi estudar, né, o espaço profundo e medir, através da medição das diferenças de temperatura que se observam na radiação cósmica do fundo em micro-ondas, eles conseguem calcular a idade do Big Bang. Então, o Big Bang, ele tem aproximadamente, como a gente pode ver nessa imagem, 13,7 bilhões de anos, desde a época em que houve a primeira, como a ciência chama, a primeira inflação, a primeira luz. E antes disso, o que havia é uma grande dúvida também da ciência. Algumas linhas falam de colisões entre dimensões, a teoria das 11 cordas, mas às vezes tudo isso parece muito confuso. E por nós leigos acaba sendo como acreditar em alguma religião. Então, eu tenho fé nos cientistas, eu tenho fé na igreja A, na igreja B, eu tenho fé no iluminado A, no iluminado B. Para nós leigos, eu acho que até o entendimento da ciência, ele também exige uma primeira energia, que é a energia do acreditar, a energia da fé. E voltando para o taoísmo, olha que bacana, o taoísmo olha para essa imagem e já dá uma explicação mais simples para a gente de como isso pode ter acontecido. Então ele explica que primeiro existia o vazio. Essa é uma condição de antes do Big Bang, existia o vazio. Depois veio a primeira diferenciação. Em seguida, o universo se separou entre polos, né? O polo positivo, o polo negativo, o masculino, o feminino. Nós vamos ver isso em outro encontro com mais detalhes. Em seguida vieram as três forças básicas do universo. Aqui tem muito que se conversar também. O positivo, o negativo e o equilibrante, vamos dizer assim. Depois vieram os 5 elementos, o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Acredito que cada um desses elementos será tema de um dos nossos encontros. E por fim vieram as 10.000 coisas. Se você olhar para a Bíblia, você pode dizer e afirmar que no princípio Deus criou os céus. Isso tem muito a ver com o vazio. E a terra estava formada e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui a gente pode falar que houve a primeira diferenciação. E Deus diz, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, quando foi feita a luz, o universo passou a ter luz e escuridão, a separação entre opostos. Se você for ver as escrituras, o que a gente tem acesso sobre o livro dos mortos dos egípcios e as outras escrituras sagradas, sempre cai nessa mesma história. E por isso, esse esquema taoísta, ele é bastante simples, gráfico e fácil de entender. Nesse primeiro encontro, nós vamos nos concentrar no primeiro estágio e entender o que é o vazio.